Boa tarde, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, ouvintes. Aqui é o pastor evangelista da Igreja Batista em Guarabira. É um prazer de estar mais uma vez aqui para com meus irmãos, para trazer uma mensagem revelada do Espírito Santo, né? Deus me deu uma mensagem muito boa para nós aprender. Eu quero deixar o texto aqui em Mateus para o nosso assunto básico, né? Aqui no capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 34, vou abordar somente esses dois versículos para não tomar bastante tempo, né? Porque tempo é precioso. Capítulo 18 de Mateus diz assim, ó: E indignado seu senhor, entregou os atormentadores até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um seus irmãos e suas ofensas. Bom, meu querido amigo, esses dois versículos aqui é suficiente para nós fazer aqui uma observação, uma análise de que a palavra de Deus cada vez mais ela nos alimenta. Aqui nós vemos aqui Jesus Cristo trazendo uma mensagem de conforto, né? Que mensagem de conforto é essa? Porque existem muitas pessoas que estão precisando do perdão de Deus. Quantas pessoas estão carentes de perdão? Talvez isso está acontecendo com você também. Você precisa de perdão e também precisa de liberar o perdão. Porque o perdão, ele é ótimo terapêutico, até mesmo entre a psicologia e a psiquiatria. Ali eles dão benefícios, o perdão, porque é terapêutico. O perdão pode trazer cura. Já vi caso de pessoas que recebeu curas de tumores terríveis. Quando liberou perdão, aqueles tumores com menos de 10 dias sumiu do corpo. Então eu trouxe para você aqui, para os irmãos, uma mensagem, os irmãos vão entender. Que eu tenho certeza que eu já vou começar a ser específico. É uma mensagem específica. Como assim? Eu quero deixar aqui para vocês, irmãos, serei didático para vocês, conforme Esdras, né? Você vê Esdras ali no capítulo 8 de Neemias, no versículo 8, ele lia e declarava o povo. Aí ele foi o quê? Mais didático. Conforme Jesus chegou em uma sinagoga, em Nazaré, onde Jesus foi criado, todos conheciam Jesus. E quando Jesus entrou em uma sinagoga, que é parecido com uma igreja, era um local onde tinha um altar, onde o local todos os sábados, os rabinos, os escribas, os estudiosos se reuniam ali para ler. E Jesus, então, como de costume, ele costumava entrar nas sinagogas. E ali deram um livro a Jesus, o livro de Isaías, e Jesus, então, ele leu, né, sobre Isaías. Mas ali, quando Jesus leu, você pode ver em Lucas 4,16, serei breve, Lucas 16, versículo 21, Jesus, ele leu diante de todos ali, né, a passagem que estava escrito em Isaías. Jesus viu: o Espírito de Deus é sobre mim, me ungiu para libertar os cativos de Satanás, dar vista, curar os oprimidos. E ali Jesus, quando acabou de ler, Jesus explicou, explanou, disse: hoje cumpriu essa profecia. Então, eu quero ser um pouco didático também, que nem Jesus,
Eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, né? Aqui nesse texto, o título é O Valor do Perdão, é o título. O texto é capítulo 18, versículo 21 a 35 de Mateus. O tema é Perdoando para ser perdoado por Deus. Introdução. Você está disposto a perdoar? O perdão é uma grande atitude cristã, exigida por Jesus Cristo. Mateus 6, versículo 14, 15 e Marcos, capítulo 11, 25 e 26. Depois vocês vão mais tarde lá ler esse texto para averiguar se realmente estou sendo específico com você. Obedecendo a palavra, Satanás não terá nenhuma vantagem. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Primeiro tópico, acertando as partes ofendidas. Presta atenção, hein? Sem reconciliação, Deus não aceitará o nosso louvor e adoração e a oração. Mateus 5, versículo 23 a 24. Deixar a intimação é que o Senhor não aceitará nossas ofertas, a menos que façamos todo o possível dentro do nosso poder para arrumar as coisas diretamente com as partes ofendidas. Vai e faça todo o possível para obter reconciliação. Reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois apresenta a sua oferta. A adoração não será aceita pelo Senhor se tivermos ofendido o nosso irmão e não temos feito dentro do nosso poder todo o possível para se reconciliar. Se ele não te perdoar, ele terá de acertar as contas com Deus. Mateus 18, 34 e 35 foi o que eu li para vocês. Se ele não te perdoar, nem as orações dele será atendida. Salmo 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Porém, se eu trago no meu coração algum rancor, alguma mágoa, isso já é iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. E Deus, então, não me ouvirá. Por que não ouvirá? Porque estou com o coração sujo, imundo, que não perdoe meu irmão. Vocês viram o que eu li? 18, 34, 35? Quando aquele rei da parábola do credor incompassivo lançou aquele homem, servidor público, pela qual tinha perdoado, na prisão. Depois vocês vão entender, vou chegar lá. Olha muito bem, será que Satanás terá vantagem se você não liberar o perdão? É uma pergunta, hein? Boa pergunta, não é? Será que Satanás terá vantagem se você não perdoar? A Bíblia responde, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Olha, a quem perdoares alguma coisa, eu também perdoei. Se é que eu tenho perdoado, eu perdoei na presença de Cristo para não ser vencido por Satanás. Então você vê aqui o apóstolo Paulo, se é que vocês têm perdoado, isso é Paulo dizendo, eu também perdoei na presença de Cristo para não ser vencidos por Satanás. Quantas pessoas foram e são vencidos por Satanás? Se você não perdoa o teu irmão, não perdoa o teu próximo, você pode ficar possesso, endemoniado. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque já vou fazer 41 anos de ministério. Por andar em várias igrejas, em muitos lugares como missionário. Olha o que aconteceu. Um diácono ficou endemoniado.
E o pastor sofreu muito, custou expulsar o demônio daquele diácono. O demônio não queria sair, já estava indo para meia-noite, e aquele demônio que se encontrava naquele obreiro não queria sair. Mas tinha um irmão ali que sabia de todo o negócio. Foi lá, chamou o ofensor, colocou diante do diácono, e o que aconteceu? Mais uma vez o irmão pediu perdão ao diácono. Dessa vez o diácono liberou o perdão. Quando ele liberou o perdão, ele ficou liberto dos demônios. Você viu que ali, não foi? O rei entregou aquele servo que não quis perdoar o seu próximo na mão dos demônios. Eu acabei de ler para vocês aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, Paulo falando que quando nós não perdoamos, Satanás leva vantagem. Você pode ficar oprimido se não perdoar. Você pode ficar doente. Você pode ficar com uma úlcera, uma gastrite, um tipo de artrite. E até mesmo pode ficar doente mental e ir parar nos hospícios. Olha muito bem, tem caso que pessoas que não quer perdoar correm o risco de dormir com aquela pessoa, de andar com aquela pessoa. Se nós não tomarmos cuidados, dormiremos com aquela pessoa, jantaremos com aquela pessoa, almoçaremos e dormiremos com ela. A pessoa pode estar a 1 quilômetro ou 2 quilômetros distante de você, mas você pode dormir com essa pessoa. Às vezes a pessoa até morreu, faleceu, mas você ainda guarda a mágoa daquela pessoa que faleceu. Então eu digo para você, querido amigo, irmãos, libere o perdão. Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, quando estiverdes orando, se vocês lembrares que tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe. Porém, se vocês não perdoar, Deus também não perdoará vocês. Existem muitas pessoas que não perdoam e ficam sempre implorando pelo perdão de Deus. Não adianta você implorar pelo perdão de Deus, não. Primeiro, você tem que liberar o perdão. Porque se você não liberar o perdão, Deus não vai atender tuas orações. Como eu acabei de citar, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Deus não ouve. Então é preciso que você venha liberar o perdão. Olha muito bem, Satanás sabe disso, por isso ele arranha as feridas antigas para você morrer com mágoa. Aquela ferida antiga, talvez de 20 anos, talvez já curada, Satanás fica arranhando para ver se ela sangra. Porque ele quer que você guardem ódio e mágoa. Uma pessoa ofendida, com mágoa, pode guardar vários frutos, pode produzir vários frutos. Uma pessoa ofendida pode gerar um fruto chamado ódio, um fruto chamado mágoa, raiva, ciúme, inveja, rancor, disputa, ressentimento. Esses são os frutos de pessoas ofendidas, pessoas que guardam mágoa. Mas Satanás sabe que isso pode levar você à perdição. Porque ele usa ofensa, ele usa mágoa
mais do que o adultério, do que a prostituição. Essa é uma das armas de Satanás predileta. Ele usa alguém para ferir você, para você ficar com ódio, mágoa. Você passa a ter depressão, você pode ter doenças mentais, gastrite, tontura, fraqueza, insônia, por não perdoar. Eu vejo tantas pessoas aí se enrolando. Tem pessoas aí que pregam, evangelizam, trabalham para Jesus, tomam ceia, mas com ódio do seu irmão, com mágoa do seu irmão, do seu próximo. Por isso, estão oprimidos. Existem casos que até mesmo se alguns pastores não tomar cuidado, pode até mesmo ficar doente, oprimido. No capítulo 24 de Provérbios, versículo 17, versículo 18. Quando o teu inimigo cair, não se alegres. Nem quando ele tropeçar, regozija o teu coração, para que o Senhor não venha ficar irado contra ti. Provérbio capítulo 17, versículo 5 diz assim: aquele que ri da desgraça do próximo não ficará sem o castigo de Deus. Eu já vi gente dizer, já vai tarde. Pastor, obreiro, é uma palavra profética. Talvez Deus está falando com você. Você que já disse aquela palavra assim para o irmão, já vai tarde. O irmão chegou perto de você, o membro da tua igreja, e falou assim: pastor, eu vou embora para outra igreja. Já vai tarde. Não é isso não, irmão. Você tem que fazer um máximo, você como obreiro, líder, como pastor, como presbítero, tem que pegar aquela ovelha e curar ela. Você tem que ajudar, reconciliar. Você é um pastor mediador. O que é mediador? É reconciliar. Não é espalhar, não. Quantos pastores já falou isso? Já vai tarde. Desde quando que você é um presbítero? É uma mulher de ciclo de oração? Ainda tem a cara de pau alguns irmãos de chegar na igreja, falar meia dúzia de línguas e dizer: estou todo arrepiado. Entrega a visão, entrega a profecia, mas com mágoas, com ódio daquele irmão. Ainda toma ceia indignamente. Ai, que arrepio que eu tô sentindo. Aí fala meia dúzia de língua, dá pulo pro alto, redopinho, mas, quando chega na igreja, se o irmão tá lá do outro lado, ele nem senta lá, daquele lado, em vez de sentar do outro lado. Se o irmão vem na rua, acabou o dia com ele, ele atravessa até o outro lado da rua para não ver o rosto do irmão. Que crente que você é? Hein? Que crente que você é? Que pastor que você é? Que presbítero você é? Que missionário você é? Por acaso Jesus, quando foi maltratado, Jesus ameaçou? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21, o apóstolo Pedro disse que quando Jesus foi maltratado, Jesus não ameaçava ninguém. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 19, ele disse que Jesus não fez vingança. E ele deixou bem claro: não vingueis, que a vingança pertence a Deus. Você está perdendo seu tempo à toa evangelizando nos hospitais. Você está perdendo seu tempo à toa evangelizando nas praças.
Você está perdendo seu tempo à toa, louvando, cantando. Mas você não perdoou. E você nunca aprendeu a pedir perdão e liberar o perdão. Porque você é orgulhoso. Deus resiste o soberbo, mas dá graças humilde. 5 de 1 Pedro, versículo 5. Deus resiste. Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele também diz que Deus resiste o soberbo. Então aprenda a liberar o perdão. Agora eu não entendo isso. Abraçam o irmão, a irmã, eu te perdoo, irmão. Daqui uma semana tá falando mal da irmã. Que perdão é michuruca? Que perdão vagabundo é esse? Deus falou em Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago tuas transgressões por amor de mim mesmo, e dos seus pecados não me lembro. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque naquele dia serei misericordioso com tuas iniquidades, dos seus pecados não me lembro mais. Quando Deus perdoa, Ele não esquece. Ele esquece o pecado daquela pessoa. Ele esquece o pecado. Mas você acha que perdoou, não esquece. Se eu vou pegar a mim para fazer uma ilustração. Abraço aquele irmão e digo que perdoei ele, mas daqui uma semana eu estou metendo pau nele, estou apunhalando ele por trás das costas. Capítulo 5 de Tiago, versículo 9, está escrito assim, ó. Amados, não queixeis uns contra os outros, para não serdes condenados por Deus. Eis que o juiz está à porta. Quantas pessoas se queixando contra aquela pessoa que está distante, falando mal do irmão. Se eu falo mal do meu irmão, eu não perdoei meu irmão não, do coração não. Tiago capítulo 4, versículo 11 fala, amados, não fale mal dos irmãos. Quem fala mal do seu irmão está tomando o lugar de Deus, está querendo ser juiz na frente de Deus. Cuidado para não ser condenado. Olha o que diz aqui, ó. Presta atenção. Muitos morrem com mágoa e vai para o inferno. A raiz da amargura é capaz de destruir qualquer um. Qualquer um. Satanás sabe disso. Quantas pessoas, irmão, têm mágoa no coração, rancores no coração. Olha muito bem, uma certa vez eu li um livro de John Bevere, A Isca de Satanás. Eu deparei com algo interessante na página 148. Quando John Bevere fala de um amigo que foi visitar uma igreja na Filipinas, de um pastor. Quando ele chega nessa igreja, ele conhece um irmão. Esse irmão, ele recusava sempre o chamado do Senhor. E ele estava ganhando muito dinheiro, e aí ele começou a levar a vida cristã relaxadamente. Até que então sofreu um infarte, foi parar na mesa de cirurgia, e na mesa de cirurgia ele morreu. Quando ele morreu, ele foi deparar nas portões do céu. Quando ele chega no portão do céu, Jesus está em pé olhando para ele. E ele retratou de pedir perdão ao Senhor, que o Senhor desse mais uma oportunidade para ele. Jesus disse, eu vou te dar mais uma oportunidade, mas os médicos estão lutando com o seu corpo lá na terra. Antes de eu permitir que você volte para o seu corpo, antes que eu permita que tua alma, teu espírito volte para o seu corpo, eu vou te mostrar algo. Vou te dar uma oportunidade. Veja onde eu vou te levar. E levou ele no inferno. Quando ele chega no inferno, ele viu a sogra dele no inferno, queimando na chama do fogo. Ele disse, Senhor, é minha sogra, mas ela era crente, Senhor, devota, não perdia uma ceia, ela orava, sempre eu encontrava com ela orando, era uma mulher que não adulterava, não prostituía, Senhor. Qual foi o motivo? Ela recusou perdoar um parente. Assim Jesus disse,
E Jesus diz, não está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15? Porque se perdoar os homens as suas ofensas, Deus também perdoará as vossas ofensas. E se porém não perdoar os homens, Deus também não perdoará. Foi o que aconteceu com ela. Deus recusou perdoar ela. Meu pai recusou perdoar ela. Ela tirou 10 em tudo. Mas na questão de perdoar, ela não perdoou. Mas certa vez, em Minas Gerais, eu fui missionário em Minas Gerais e professor de escola dominical. Cheguei na casa do irmão para ele cortar meu cabelo. Ele era um profissional. Ele tinha um salão na frente da casa dele. Naquele momento que eu sentei, pedi ele para cortar meu cabelo. Ele contou que tinha sonhado. Ele sonhou o seguinte, que ele, no sonho, ele recebeu 2 asas. E ele começou a voar. Quando ele já estava quase chegando no céu, a asa dele murchou e ele caiu. Foi parar em 4 paredão, escuro. Ele olhou para cima querendo sair, que esse paredão comprido, 4 paredão, não tinha escada para ele subir. E ele disse, Senhor, por que eu estou aqui? Eu estava quase entrando no céu. De repente uma voz foi dirigida para ele. Tire a mágoa do teu coração. Aí foi quando ele acordou. O que ele fez? Ele foi e pediu perdão à pessoa que ele tinha guardado mágoa. Portanto, se você guarda alguma mágoa, é preciso você liberar o perdão. Deu para entender? Olha muito bem. Olha o que diz aqui. No 4. Aqui fala de um credor incompassivo. Jesus fala aqui. Muito bem. Jesus contando essa parábola, nessa parábola, o devedor devia 350 toneladas de ouro. O talento comum era aproximadamente 34 quilos. Esse homem devia muito. No dólar, seria 4 bilhões e meio. E no real, seria mais de 20 bilhões. Esse homem não tinha como pagar. Já pensou? 350 toneladas de ouro que ele devia. 10 mil talentos. São 350 quilos de ouro. Foi aonde eu li para você só 2 parágrafos. O texto que eu trago é: Jesus conta a parábola do credor incompassivo. Mateus 18, versículo 21 a 35. O apóstolo Pedro chegou perto de Jesus e fez uma boa pergunta. Uma das melhores perguntas. Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, eu devo perdoar? 7? Jesus disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Dá 490 vezes por dia. Quem é capaz de pecar contra mim, irmão? 490 vezes por dia? Quem é capaz de pecar contra mim pelo menos 7 vezes no dia? Pedro achou que perdoar 7 vezes seria suficiente. Ele estaria sendo generoso. Mas Jesus disse para ele que o perdão é ilimitado. A justiça não elimina a misericórdia. E nem a misericórdia cancela a justiça. A justiça e a misericórdia, elas andam junto. Você pode ver que quando Jesus disse aquela parábola para dar uma ilustração, um ensinamento, uma lição ao apóstolo, Jesus contou essa parábola para dar uma lição. Um certo rei teve uma reunião, chamou seus servos oficiais no dia marcado para a prestação de conta. E foi apresentado um que devia 10 mil talentos. Um talento é 34 quilos. 10 mil talentos
é 350 toneladas de ouro. Ué, mas como pode? Jesus se valeu da hipérbole para poder fazer essa ilustração. O pecado do homem é tão exagerado que Deus tem que perdoar mais do que 490 vezes. O pecado do homem é tão grande que Deus exigiu a morte de um cordeiro. Deus disse: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Hebreus 9, versículo 22. Deus aí não está falando do cordeiro, esse animal, não. Esse capítulo 9, 22, Deus está referindo a Jesus morrendo na cruz para cancelar aquela cédula que era contra nós em suas ordenanças. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo fala que Deus em Jesus cancelou na cruz, naquela cédula que era contra nós. Por isso que você corre risco de vida se você não se arrepender antes da morte. Essa cédula está com Deus. Depois da morte, Deus vai usar essa cédula que está escrito tudo que você fez aqui na terra. Depois da morte, você vai se apresentar perante o tribunal de Deus. Deus pegará a cédula. Tudo que você fez, palavra, obra, pensamento, está escrito naquela cédula. Por isso que o apóstolo Paulo falou no capítulo 2 de Colossenses 14 e 15, que quando a pessoa se arrepende, aceita Jesus, Deus cancela o pecado dele na cruz. Jesus veio para cancelar seus pecados na cruz. Então arrependam dos seus pecados enquanto é tarde demais. Chegar meia-noite é tarde demais. Hoje não é hora ainda, dia ainda para você pedir perdão a Deus e liberar o perdão. Você que é filha aí, que está com mágoa da sua mãe, libera o perdão. Mãe que tem mágoa da filha, libera o perdão. Você jovem que ficou com ódio daquele professor, daquela professora, libera o perdão. Você que ficou com raiva daquele amiguinho teu na escola, libera o perdão. Você que é federal, você é deputado, você que está com mágoa do outro aí, libera o perdão. Você que é prefeito, presidente, libera o perdão. Você que é pastor de ovelha, libera o perdão. Irmã de ciclo de oração, que está com mágoa da outra, libera o perdão. Você que está com mágoa do seu pastor, libera o perdão. Olha quantas pessoas estão, irmãos, nessa situação, tomando ceia indignamente, com ódio daquele irmão, com mágoa daquele irmão. Ainda é cara de pau ainda de sair pregando, evangelizando nas praças, dizendo que Jesus salva e liberta, mas no entanto, quem precisa de salvação é você que está pregando, porque seu coração está negro, está sujo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, Paulo diz que quem não perdoa é vencido por Satanás. O apóstolo Pedro também fala disso. Ele fala que muitas pessoas foram parar no lamaçal da mágoa, no lamaçal da miséria. Foi vencido por Satanás. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21. Talvez você está vencido, você dorme com o demônio, amanhece com o demônio.
Eu já vi um caso de um jovem no Rio de Janeiro, que ele ficou com tanto ódio, você largou Jesus depois de 5 anos de crente. Eu vi aquele jovem ser batizado, aquele jovem recebeu o dom de cantar, pregava muito, depois de 5 anos, ele guardou tanta mágoa, que ele se distanciou. Quando ele se distanciou, criou 3 tumores dentro da garganta dele, e ele ficou endemoniado. Ele disse para mim que o demônio entrava nele na madrugada, ele roncava igual um porco. Quando ele ia ver, ele estava lá fora arranhando o chão de noite. Como é que ele foi parar lá? Mas depois que ele aprendeu a liberar o perdão, ele viu que ele tinha que perdoar, ele tinha que tirar aquela mágoa. Quando aquele jovem perdoou, menos de 10 dias, aqueles 3 tumores sumiu da garganta dele. Também sei de um caso de um homem crente, que ele tinha um tumor tamanho de uma laranja. Enquanto ele não liberasse o perdão, ele não seria abençoado por Deus. Mas quando ele liberou o perdão, quando foi no outro dia, aquele tumor tamanho de uma laranja sumiu. O perdão é terapêutico, é bom. Os psicólogos dão valor. Os psiquiatras dão valor. Eles sabem que o perdão traz benefício. Existem alguns casos de doenças crônicas, foi causado pela mágoa, pelo ódio, por falta de liberar o perdão. Quando a pessoa não libera o perdão, pode ficar com tudo isso. Os americanos e os igrejas descobriram que quando a pessoa não perdoa, ele pode gerar um tipo de câncer. Ele pode gerar um tipo de úlcera, até artrite. Ele pode até ficar com insônia e ficar doente mental e parar no hospício. Libera o perdão aí. Quarto tópico. Se você não está disposto a liberar o perdão, então você está caído na lama. Você está na lama. Se você não perdoa, você está na lama. Aí vai um conselho do apóstolo Paulo: suportando-vos uns ou outros e perdoando-vos uns ou outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ó, Cristo não perdoou você? Perdoa. Aquele homem da parábola não queria liberar o perdão. O que aconteceu com ele? O rei mandou ele para a prisão. Ele devia muito. Quando o rei falou: ó, você vai ter que ser vendido. Vou vender você, sua mulher, seus filhos, sua propriedade, para mim não sair no prejuízo. Aquele servidor público caiu de joelho, reverenciava, pedindo misericórdia. Ele não pediu perdão, ele pediu misericórdia. O rei rasgou aquela cédula, que é Deus, como eu acabei de citar 2 de Colossenses 13:14, que Deus riscou quando você aceitou Jesus. Mas quem não aceitou precisa. Aquele homem, ele então, o rei perdoou, ele desceu da escadaria alegre, feliz, porque foi perdoado, mas ele encontrou um dos seus conservos que devia 100 denários. 100 denários é equivalente a 46 mil dólares, que no real é mais de 300 mil reais. E ele agarrou na garganta do servidor. O servidor agarrou na garganta: paga o que me deve. 100 denários que ele devia, são 100 dias de trabalho, mais de 90 dias de trabalho. Um denário é o salário de um trabalhador rural. E ele agarrou na garganta, sufocou ele, colocou ele na prisão, esperando que alguém viesse pagar a fiança dele e colocar em liberdade e pagar a dívida. Mas ali no palácio,
Alguns viram aquela cena, que no palácio não pode fazer nada às escondidas. E ali não se guarda segredo. Os seus conservos foram declarar ao rei: aquele homem que tu perdoou, não perdoa não. O rei indignado mandou trazer ele, prendeu ele, falou: servo malvado, te perdoei toda aquela dívida porque você me suplicaste. Tu devia ter compaixão do teu companheiro conforme eu tive de ti. O rei indignado lançou ele, conforme está escrito aqui, conforme está escrito aqui, o rei então lançou o servo na prisão, até que pagasse a última dívida. 18 de Mateus 34, 35. Assim fará meu Pai Celestial também, se vocês não perdoarem seus irmãos suas ofensas. Ainda no 6, existem duas palavras gregas traduzidas em português por perdoar: efiemi e charizomai. Efiemi significa despachar, mandar embora, remir, perdoar, usar-se para com os débitos, completamente cancelado. Mateus 18, 27. Foi o que o rei fez com ele. Quando ele pediu clemência, o rei cancelou. Perdoou aqueles 10 mil talentos dele. Charizomai significa conceder o favor incondicionalmente, que está relacionado à palavra graça, no grego chariz. Olha muito bem. Existem duas palavras gregas traduzidas em português por perdoar. O efiemi significa despachar, liberar, mandar embora, perdoar, remir. E charizomai, ela está relacionada à graça. Charizomai significa um favor que você está fazendo àquela pessoa, de perdoar porque você está no bar da graça. É um favor que você está dando àquela pessoa de perdoar. Quando você perdoa, você está cancelando os débitos daquela pessoa, você está renunciando a mágoa e ressentimento. Quando você perdoa uma pessoa, você está pegando algo que aquela pessoa quebrou. Se uma pessoa chega perto de mim para pedir perdão, e eu perdoo ele de coração, então eu estou pegando algo que essa pessoa quebrou e estou consertando. Aquela aliança que ele tinha comigo, ele quebrou. Mas chariz, que no grego é a graça, charizomai, chariz, graça, zomai, perdoar. Está entendendo? Jesus numa casa de Simão, Jesus estava na casa de Simão, Jesus aplicou charizomai. Jesus aplicou efiemi, que é despachar, mandar embora. Uma mulher pecadora, carente de perdão, ela estava angustiada. Certamente, no sábado, ela ouviu Jesus pregar e ela se arrependeu. Ela então pegou um vaso de um perfume de unguento puro, um perfume alabastro, que tinha que trabalhar 10 meses para conseguir esse perfume. Era algo muito caro. Ela veio até Jesus na casa de Simão. E ela pegou aquele perfume, ungiu os pés de Jesus, chorava amargamente, se desmanchou em lágrimas. Estava carente de perdão. Tem pessoas que estão carentes de perdão. Jesus nunca se negou a atender uma pessoa arrependida que chegasse a ele e ia embora querendo o perdão. O que ela queria é ser perdoada. Chorando aos pés de Jesus. Ela pegou o cabelo dela, não tinha toalha, ela soltou o cabelo, enxugou os pés de Jesus. Simão, que tinha convidado Jesus para jantar. Simão começou a criticar: se esse homem fosse profeta, eu saberia que essa mulher que está tocando nele é uma pecadora. E Jesus deu uma lição em Simão, disse: ó Simão, uma coisa eu tenho para dizer. Diz, mestre.
Um certo agiota tinha 2 devedores. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários. O outro devia 50. Os 2 não tinham como pagar. Então aquele senhor perdoou a dívida. Qual dos 2 que ele amava mais? Simão disse, eu tenho para mim que é aquele que devia mais. Devia 500 denários. Pecado é tão grande que Deus te perdoou. Deus liberou o teu perdão. Então por que você não vai liberar perdão? Deu para entender? Então você precisa liberar o perdão. Você precisa aplicar o perdão. Ainda tem aqui muita coisa para falar. Muita coisa. É bastante coisa. Pessoas ofendidas produzem muitos frutos. Ódio, raiva, rancor. Mas se eu odeio meu irmão, eu sou assassino. Se você odeia seu irmão, você é assassino. O apóstolo João disse em capítulo 3, primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, quem odeia seu irmão é assassino. Não tem vida eterna. Está indo para a igreja à toa. Vai para o mundo. Bota sua Bíblia lá no canto. Você tem ódio, ó. Está perdendo teu tempo à toa. Se você odeia teu irmão, qualquer pessoa que você odiar, você está perdendo seu tempo à toa. Você é assassino. Outra coisa aqui que Jesus disse, ó. Disse Jesus, não vamos ofender a ninguém. Vamos, Pedro, pagar o imposto. Olha muito bem. Se você está ofendendo teu irmão, você feriu teu irmão, Deus não vai atender tua oração, não. Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, versículo 23 e 24. Quando tu chegar no altar, deixa ali a sua intimação e vai se reconciliar até com teu irmão. Deus não vai aceitar a sua oferta, não, se você tem ofendido e ferido seu irmão. Deixar a oferta, deixar a intimação, é que Deus não vai aceitar a tua oferta, Deus não vai aceitar a sua adoração. Adoração é uma oferta, Deus não vai aceitar. Seu louvor é uma oferta, sua oração é uma oferta, Deus não vai aceitar. Enquanto você não acertar as partes ofendidas, você feriu seu irmão. Deixa no altar, rapaz. Você aí está me ouvindo, pastor. Você feriu aquela ovelha. Vai lá. Deixa no altar, pastor. Não toma ceia não, pastor. Não toma ceia não, irmã do ciclo de oração. Não toma ceia não, jovem do reteté. Cantora que se diz fervorosa. Seu irmão está ferido. Se você me fere, você tem que vir até a mim pedir perdão. Porque você está destruindo esse templo aqui. Quando você fere um irmão, você está ferindo o templo do Espírito Santo. Você está entristecendo o Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Se eu estou entristecendo, ferindo você, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo, porque o templo do Espírito Santo é você, é eu. Se eu vou ferir você, eu estou matando você, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. Quantas pessoas aí destruiu aquele irmão que foi batizado com o Espírito Santo? Destruiu, o irmão está lá no mundo. Porque você matou ele, você matou aquele corpo, aquele templo do Espírito Santo. Teu irmão é o templo do Espírito Santo. E você ferindo o irmão, você está destruindo o templo do Espírito Santo. E você vai ver com Deus. Faça um concerto hoje com Deus. Peça perdão a Deus e teu irmão. Os cobradores de impostos chegou até Jesus. Até Pedro, cobrando imposto. Vosso mestre não paga dracma. Mateus 17, versículo 24 a 27. Jesus disse assim, Pedro, não vamos ofender ninguém. Vamos pagar o imposto. Pega um anzol, vai no mar.
O primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele. Você vai encontrar um estáter. Um estáter era uma moeda grega que valia por 2 dias de trabalho. Conforme um trabalhador trabalha 2 dias e você paga ele R$200. Já aconteceu isso comigo. De eu trabalhar 2 dias, aquela pessoa chegar perto de mim e me dar R$200. Estáter vale 2 dias de trabalho. Então, Jesus falou, não vamos ofender ninguém, não. Não. Já pensou se Jesus disse assim, não vou pagar nada, não? Não vamos ofender ninguém. Vamos, Pedro, pagar o imposto? Será que você, que se diz pastor, pagou aquele dono do mercado? O dono do mercado está muito aborrecido, ofendido com você, você ofendeu. Talvez você comprou algum produto de algum irmão, só pagou metade. E aquele irmão está triste porque você não pagou, agora ele vai ter que tirar do bolso para pagar onde ele pegou o produto. Talvez aquele vendedor, quando bate na tua porta, você comprou um jogo de panela, só pagou 2. Você está ofendendo a ele. Se eu te vendo um produto e você me paga só metade e leva muito tempo e não paga nunca, você está me ofendendo. Jesus não ofendeu, não. Jesus pagou o que deve. Paga, pastor, o que você deve. Paga também o pastor, você que pegou aquele dinheiro emprestado com o pastor. Pague. Você que pegou aquele dinheiro com aquele irmão. Paga! Você está ofendendo o irmão, rapaz. Deixa de ser hipócrita. Deixa de ser perfido. Está perdendo teu tempo à toa. Isso é furto. Você que pegou aquela chave de fenda, pegou aquele livro, pegou aquela enxada, pegou aquele objeto do irmão e não devolveu ao do teu vizinho. Você está ofendendo. Demais. Demais, até Deus. Está pensando que Deus está satisfeito com você? Tomando a ceia de qualquer maneira? Será? Coração que não perdoa é um coração não perdoado por Deus. Está sujeito a ser entregue na mão dos demônios. Quantas pessoas foram entregues na mão dos demônios? Você foi entregue na mão dos demônios. Quem perdoa está mostrando renascimento espiritual. Quem perdoa está mostrando que nasceu. Então, meus queridos amigos, ouvintes, foi um prazer, viu? A conclusão está em Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoar os homens, também vosso Pai Celeste perdoará a vós. Porém, se não perdoar os homens, Deus também não perdoará a vós. Amém? Aqui eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Aqui termino dando a paz do Senhor para todos.